Olá, meu nome é Luciana e eu vou apresentar para vocês sobre como que eu utilizo as comunidades de prática em sala de aula, mais especificamente na sala de aula online. Então, para realizar as atividades na aula online durante esse semestre de pandemia, eu tenho utilizado os materiais de Pimentel para fundamentar as minhas disciplinas. Então, ele coloca que quando a gente trabalha no modo online, a gente deve utilizar também a aprendizagem online. Nessa aprendizagem online, a gente trabalha principalmente com metodologias ativas, onde o aluno ele é o centro do aprendizado, o aluno ele realmente é o foco do aprendizado, ele é o protagonista, e o professor ele é uma pessoa que vai acompanhar esse aprendizado do aluno e vai liberar ou disponibilizar conteúdos que sejam necessários, que sejam relevantes para a formação do aluno. Então, como é que a gente trabalha? E isso que eu realizo, então, foi baseado nos materiais do Pimentel. Primeiramente, todos os alunos, em todas as minhas disciplinas, os alunos trabalham em grupos. Esses grupos, eles são formados pelos próprios alunos. Eu deixo livre que eles escolham os grupos, justamente que se a gente pegar esses conceitos das comunidades de prática, essas pessoas, elas devem ter uma afinidade, elas devem ter um ponto de vista em comum, elas devem ter um objetivo em comum para que elas consigam aprender em conjunto. E o objetivo desses grupos é justamente que eles aprendam em conjunto, que eles colaborem entre si até que eles cheguem em um resultado final, seja esse um trabalho, uma atividade que eu realizo. Porém, nesses trabalhos ou nessas atividades, eu sempre falo para os alunos que não me importa muito o resultado final. O que me importa é o processo de aprendizado. Então, eu quero muito que eles conversem durante as aulas, que eles se comuniquem, que eles colaborem entre si. E aí, o que é mais importante é essa evolução, esse processo de evolução que eles fazem ao longo das aulas, até assim chegarem no produto final. Então, a gente trabalha bastante com esse aspecto da colaboração entre os alunos, para que eles possam fazer essa integração. E uma das metodologias ativas, ou algumas que eu utilizo, a sala de aula invertida e a aprendizagem baseada em projetos e em problemas, na qual, então, eu forneço conteúdos, eu forneço materiais relevantes para esses alunos, e eu sempre falo, olha, esses materiais eles já passaram por uma curadoria prévia, que esse também é um dos aspectos que o Pimentel coloca nos seus textos. Então, o professor vai passar materiais que já passaram por uma curadoria prévia. Alguns materiais eu realizo, eu monto eles, mas vários materiais eu passo vídeos, passo artigos, nos quais eu sei que eles funcionam, tem tutoriais, esses tutoriais funcionam. E eu nunca tive reclamações assim dos alunos dizendo, a professora não fez material, a professora só está pegando materiais prontos, porque eu estou sempre presente com eles em aula. E eu falo, olha, utilizem os meus materiais, e várias vezes eles pegam materiais da internet qualquer, e esse material não funciona, eu falo, olha, por isso que eu indiquei o tutorial para vocês, por isso que eu indiquei aquele artigo eu tenho certeza que funciona, ele já passou por uma curadoria minha. Então, é uma fala, assim, que eu sempre tenho com eles, e eu percebo, assim, que não tem muita reclamação a respeito de eu entregar material de uma outra pessoa para eles. E aí, como é que funciona, então, nas aulas, Como é que eu consigo fazer esse acompanhamento desses grupos? É um pouco trabalhoso, sim, é um pouco trabalhoso, porque as turmas, assim, tem turmas de cinco grupos, é médio, assim, mas eu tenho turmas de 2 grupos, de 5 grupos, de 7 grupos. No máximo, eu tive turmas de 7 grupos. Então, nesses grupos, como eu falei, eu deixei eles montarem os grupos, depende da disciplina. Eles trabalham com grupos de 3 a 5 alunos. Depende da disciplina, depende da complexidade, E como é que eu acompanho eles, então? A gente trabalha sempre pelo Teams. O foco é o Teams. Eu dei uma pausa porque, assim, sempre pelo Teams. Mas algumas equipes, elas gostam de utilizar o Discord, por exemplo. Outras preferem utilizar o WhatsApp. Então, eu acabo deixando eles utilizarem o Discord ou o WhatsApp. Só que eu peço para eles me adicionarem também no Discord ou me adicionarem no WhatsApp. Porque o objetivo é que eu participe do grupo também. Então, o Pimentel coloca lá no aprendizado online, que um dos fatores mais importantes é o professor
participar também como um membro da equipe. Então, eu sempre estou lá participando da equipe. Eu não sirvo somente para tirar dúvidas. Algumas equipes, elas demoram um pouquinho para entender isso. Elas acham que eu só estou lá para tirar as dúvidas, como normalmente é em sala de aula. Mas elas acabam entendendo, elas acabam, à medida em que as aulas vão passando, né, elas acabam percebendo isso. E quando as equipes estão ali nesses chats, eu estou ali compartilhando, estou ali junto no chat, seja eles texto, quando é texto eu consigo acompanhar melhor todas as equipes juntas, né? E quando elas fazem videochamada ou áudio-chamada, eu acompanho pedaços dessas chamadas que eles fazem. Então, não consigo acompanhar todas simultaneamente, né? Mas em toda a aula, toda a noite que tem aula, eu participo um pouquinho das chamadas de cada um dos grupos. E aí eu não tiro só as dúvidas, como eu falei, eu justamente tento participar como membro da equipe. E eu falo, olha, eu acho que ali você poderia fazer de outro jeito. Quando tem alguma coisa que está errada. Da mesma forma, eu coloco, aqui já está correto. E se a gente fizesse dessa outra forma? E eu tenho alunos que eles querem fazer em linguagens de programações diferentes, das quais eu conheço. Então, eu ajudo eles a buscar outros materiais, eu aprendo com eles também. A gente acaba tendo realmente o aprendizado em conjunto. Então, por que não me importa muito o produto final? Porque se eles fizerem justamente compartilhando o conteúdo entre eles, compartilhando também junto comigo, né, como eu sendo parte da equipe deles, muito provavelmente o conteúdo final deles vai estar correto, vai ser nota 10. Então, por isso que eu não olho só ali o resultado final. Até o resultado final vale 20% e o acompanhamento que eu faço vale 50% da nota. Então, assim, essa prática dessa prática online, ela acaba trazendo esse tema das comunidades de prática. Por que as comunidades de prática? Nessas comunidades de prática, né, normalmente as pessoas se juntam, elas se unem em prol de um determinado problema. E elas vão crescendo, vão evoluindo o problema até que elas conseguem encontrar uma solução, né? E aí, como a gente trabalha com essas equipes individualizadas, cada equipe vai estudar o seu problema. Então, as equipes elas vão montar uma estratégia, seja ela numa linguagem de programação diferente, ou seja, num projeto diferente, mas é algo que eles querem aprender. Então, como é algo que eles querem aprender, eu percebo na sala de aula que os alunos realmente se empolgam mais para conseguir aquele aprendizado. Inclusive, eles me chamam no final de semana, às vezes todo domingo, estou lá numa videochamada com eles, estou trocando mensagem pelo WhatsApp com eles. É bem legal, assim, esse ponto, ver que esses alunos realmente estão empolgados, estão empenhados em aprender aquela característica. Porque se eles quisessem, né, só o resultado final, enfim, um da equipe faria, entregaria e pronto. Mas não, eles tendem bastante a trabalhar em equipe. Tem outro ponto, né, que eu avalio, que é se a equipe está colaborando, se a equipe está colaborando entre si. Então, a gente faz uma avaliação 360, na qual um aluno avalia o outro, seguindo os aspectos de colaboração, de engajamento, de comprometimento, entre outros fatores. Então, isso também ajuda com que todos participem dessa conversa, dessa comunicação. Ainda outro ponto, quando a gente fala ali nessas comunidades de prática, né, como o problema são eles que querem resolver, como eu já falei, eles podem escolher a tecnologia, eles podem escolher a solução que eles desejam, eu percebo que quando eles vão depois fazer a apresentação final do trabalho, apresentação final do produto, né, que eles geraram, eu sempre faço a apresentação desses produtos. É muito interessante porque, além deles dominarem o seu tema, eu percebo que eles têm um domínio maior, assim, do que quando a gente fazia um trabalho em sala de aula, que eles dividiam, né? Tu faz isso, o outro faz aquilo. Então, eles têm um domínio de tudo, e eles realmente apresentam, assim, com um brilho nos olhos. Eles apresentam, assim, defendendo aquele produto. E quando o outro colega da outra equipe apresenta o seu produto, há uma interação maior. Eles começam a questionar, eles começam a perceber, como é que você fez aquilo? Eu não consegui fazer, ou a gente optou por outro meio. Então, também tem essa característica que eu acho bem bacana. E outra questão, então, da comunidade de prática é também que as pessoas, né, que estão nessa comunidade, e aí, no caso, são esses grupos, elas exercem papéis distintos, né?
tem pessoas que são os protagonistas do grupo, aquelas que sempre chamam os outros para vir, para resolver o problema. Tem aqueles que quase não participam. Tem aqueles que estão ali no grupo para executar atividade, para só colaborar. O líder do grupo fala, vamos dividir, cada um lê um texto e depois a gente monta o trabalho em conjunto. E aí cada um vai lá no seu cantinho, obedece, né? E aí realiza, depois vem para a equipe e faz atividade. Então isso a gente realmente identifica e é uma coisa bem natural. Eu não digo que tem que ter um líder, eu não digo que todos poderiam ser líderes, né? Mas sempre tem alguém que chama os outros membros do grupo. Os outros membros do grupo vão lá, participam e depois finalizam o processo conversando entre si. Então também é um processo bem natural que ocorre na própria disciplina. Bom, acho que seria isso que eu teria para compartilhar com vocês. Eu esqueci de me apresentar no início, falei meu nome, né? Eu sou Luciana, mas eu sou professora do Departamento de Sistemas de Computação. E esse semestre eu estou lecionando as disciplinas de Programação Web 1, que é Front-End, Programação Web 2, que é Back-End, Jogos e Introdução à Programação. Então, com exceção à Introdução à Programação, que é primeiro semestre, nos outros a gente está trabalhando sempre em grupo. Então, todos eles em grupo. Tive também uma disciplina no concentrado, que foi de testes, e ela também foi feita dessa forma e tem dado muito certo. Semestre passado também fiz isso. Enfim, eu gostei bastante de trabalhar dessa forma com os grupos, com essas comunidades e com essas metodologias ativas. Então, seria isso. Eu fico à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida, para quem quiser trocar, né, uma opinião em relação à sua disciplina também, eu fico à disposição. Tá certo? Depois a professora Andresa passa o meu contato para vocês. Um abraço e ótima semana!